Descobri que minha mãe me deixava passar fome na faculdade enquanto mandava o dinheiro da minha mesada para minha irmã comprar bolsas de grife na França. E o pior, meu pai só descobriu isso quando eu desabei no jantar de família. Durante muito tempo, eu acreditei que minha mãe era apenas distraída, que ela esquecia de responder minhas mensagens por estar ocupada, que não via minhas ligações porque o celular vivia no silencioso e que sempre acabava ajudando mais minha irmã porque, bem, ela era a filha mais nova. E a mais carismática. E a preferida. Mas isso eu só admiti em voz alta muito tempo depois. Eu sou o filho mais velho. Nunca dei trabalho. Nunca pedi demais. Sempre fui o tipo que resolvia as coisas sozinho, mesmo quando não devia. Quando fui aprovado numa das melhores universidades do país, em outra cidade, pensei que aquilo finalmente me faria ser notado. Esperava orgulho, apoio, talvez até uma festa de despedida. Mas no dia da minha viagem, minha mãe nem estava em casa. Foi minha avó paterna quem me levou para o aeroporto. Minha irmã? Ela ficou brava porque ninguém pensou em como ela ia ficar sozinha em casa. E meu pai? Bom, ele sempre foi mais presente, mas naquela época ainda confiava demais na minha mãe para perceber o que ela fazia nas sombras. Logo nos primeiros meses da faculdade, percebi que as coisas iam ser mais difíceis do que eu imaginava. Meus colegas tinham pais que mandavam dinheiro todo mês. Os meus haviam prometido me ajudar, mas o que caía na conta mal dava para pagar o aluguel do quarto compartilhado. Com o tempo, comecei a pular refeições, tranquei a academia, cortei tudo que não fosse essencial e passei a viver com o mínimo. Cheguei a ligar chorando para minha mãe uma vez, dizendo que estava vendendo meus livros usados para conseguir pagar contas. Ela suspirou, disse que o dinheiro estava curto para todos e desligou logo em seguida. Depois disso, nunca mais pedi nada. Tentei alguns bicos, dei aulas particulares, até cogitei largar o curso. Mas me agarrei àquele diploma como se fosse o único jeito de sair daquela sensação constante de abandono. Enquanto isso, minha irmã postava fotos com legendas em francês, jantares em lugares com nomes que eu nem sabia pronunciar. Roupas caras, bolsas de grife, unhas feitas por artistas que cobravam mais por uma aplicação de gel do que eu gastava em 2 semanas de mercado. Eu via tudo aquilo, engolia em seco e seguia fingindo que estava tudo bem. Até o jantar de família. Era começo de dezembro. Eu tinha voltado para a cidade por poucos dias para resolver questões da universidade e aceitei o convite para um jantar em casa com todo mundo. Meu pai estava animado, minha mãe parecia desconfortável e minha irmã, bem, ela chegou mais tarde, reclamando que o voo de volta da Europa tinha sido cansativo. Estávamos todos na mesa quando minha avó fez um comentário inocente, perguntando se eu já tinha conseguido guardar algum dinheiro da mesada que meu pai me mandava. Eu congelei. Que mesada? Perguntei. Meu pai também parou de mastigar. Ué? A mesada que mando todo mês para tua mãe repassar para você desde que você começou a faculdade. Acha que a faculdade particular se paga sozinha? Ele disse, confuso. Meu sangue gelou. O silêncio foi tão forte que deu para ouvir o garfo da minha irmã cair no prato. Pai, eu nunca recebi mesada nenhuma. A mãe só me mandava dinheiro picado de vez em quando e sempre reclamando. A maioria dos meses ela dizia que não dava. E a faculdade, eu pago com bolsa e com meus bicos. Meu pai me olhou como se tivesse levado um soco no estômago. Olhou para minha mãe, que já estava pálida. É mentira dele, ela disse, tentando se levantar. Ele sempre teve tudo. Quer fazer drama agora? Drama? Levantei a voz pela primeira vez. Eu comia arroz puro durante 3 dias seguidos, enquanto a filha preferida da senhora postava foto em restaurante com estrela Michelin. Minha irmã bufou e minha mãe gritou meu nome com raiva, mas o estrago já estava feito. Meu pai se levantou com a expressão mais devastada que eu já tinha visto nele. Ele olhou fixamente para minha mãe. Você desviou o dinheiro que eu mandava para o nosso filho? Ela não respondeu. Mas a cara dela dizia tudo. E naquele momento, algo dentro do meu pai quebrou. No dia seguinte ao jantar, meu pai apareceu no meu quarto com um envelope grosso. Dentro estavam todos os comprovantes das mesadas que ele havia enviado durante os anos da faculdade. E junto, uma frase que mudou tudo. Isso era seu. Agora toma de volta o que ela tirou de você. Naquela noite, depois da explosão, ninguém conseguiu terminar o jantar. Meu pai saiu sem dizer mais nada, minha irmã foi se trancar no quarto dela,
e minha mãe ficou na cozinha, muda, com os olhos fixos na mesa como se tentando apagar o que havia acabado de acontecer. Eu me tranquei no meu antigo quarto, sentindo um nó no peito. Parte de mim estava anestesiada. A outra queria chorar, gritar, socar a parede. Passei anos achando que era invisível, que minha mãe só não conseguia me ajudar. Mas não. Ela tinha escolhido não me ajudar. Escolhido deixar que eu me virasse sozinho, que passasse fome, enquanto enchia a filha predileta de tudo que existia de melhor. Na manhã seguinte, meu pai bateu à porta do meu quarto com um envelope pardo nas mãos. Sentou-se na beirada da cama e não disse nada por alguns segundos. Estava diferente. Mais velho, talvez. Ou só mais cansado. Eu não sabia, ele disse com a voz baixa. Sempre achei que ela estava cuidando de tudo. Ela me dizia que você não precisava de muito, que tinha bolsa, que estava indo bem. Eu só repassava o dinheiro e confiava nela. Eu não disse nada. Aqui dentro tem todos os comprovantes de transferência que eu fiz nos últimos 3 anos. As mesadas, os extras, o dinheiro da matrícula. Ele me entregou o envelope. E também tem o que ela nunca te deu. Abri e vi uma quantia em dinheiro que me fez arregalar os olhos. Era muito mais do que eu esperava. Junto, uma folha com um cálculo minucioso feito por ele. Tudo que deveria ter sido meu, corrigido com juros. Meu pai não era de meias palavras quando decidia algo. A partir de agora, ele continuou, eu cuido pessoalmente das suas finanças. Você vai receber todo mês o suficiente para viver com dignidade, sem depender de ninguém, sem passar por esse tipo de humilhação de novo. Engoli em seco. E a mãe? Perguntei hesitante. Ele respirou fundo. O olhar dele ficou duro. Ela já não é mais minha esposa. Pedi o divórcio hoje cedo. E a partir de agora, a única pessoa em quem confio sou eu mesmo. E você? Aquela frase me desarmou. Passei tanto tempo tentando provar meu valor, implorando migalhas de atenção, que ouvir meu pai me dizer que confiava em mim mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Nos dias seguintes, tudo mudou. Meu pai contratou um advogado, transferiu o controle das finanças da família para o próprio nome, cancelou todos os cartões que estavam no nome conjunto e criou contas separadas. Minha mãe surtou, obviamente. Ligava para ele 20 vezes por dia, tentava convencer minha avó a interceder, chorava dizendo que ele estava sendo injusto, mas ele não cedia. Pela primeira vez ele via quem ela realmente era, e não havia mais volta. Minha irmã, por outro lado, entrou em negação. Continuava agindo como se tudo fosse um grande mal-entendido. Chegou a dizer que eu tinha exagerado, que não era tão grave assim, que não era culpa dela, se a mãe decidia ajudá-la mais. Quando o novo depósito mensal caiu, uma quantia simbólica, apenas o suficiente para despesas básicas, ela surtou. "Oh, isso é uma piada, né?" gritou entrando na casa do meu pai, como se ainda tivesse autoridade ali. "Como você me dá só isso e dá um salário inteiro pro mártir da faculdade?" Meu pai não levantou a voz. Ele apenas olhou para ela com frieza. "A partir de agora, cada um recebe de acordo com o que merece. Você teve tudo a vida inteira. Ele teve nada. É a sua vez de se virar." Ela bateu a porta e saiu bufando. Minha mãe? Bom. Depois do divórcio, ela foi morar sozinha numa casa bem menor. Continuou tentando convencer meu pai a voltar, dizendo que tinha sido um momento de fraqueza, que estava arrependida, que tinha feito aquilo pelos filhos. Mas era tarde demais. A máscara tinha caído. Com o tempo, a verdade foi se espalhando pela família. Meus tios, que sempre viram minha mãe como a esposa perfeita e minha irmã como a menina dourada, começaram a mudar o tom. Minha avó paterna, que já desconfiava da nora fazia tempo, foi a primeira a dizer em voz alta: "Agora sim, as coisas estão começando a se ajeitar." E estavam mesmo. Pela primeira vez eu podia estudar sem me preocupar se teria comida no fim da semana. Tinha meu próprio dinheiro, um quarto decente, tranquilidade. Pela primeira vez, me sentia realmente filho de alguém. Mas havia algo dentro de mim que ainda doía. Algo que nem o dinheiro, nem o reconhecimento do meu pai conseguiam curar por completo. Era a lembrança de todas as vezes que minha mãe atendeu o telefone e fingiu não ouvir meu choro. As semanas foram passando e a poeira foi baixando, mas o incômodo dentro de mim só crescia. O que fazer com tudo aquilo que eu descobri? Com o ódio que vinha disfarçado de indiferença por anos? Com a mágoa acumulada de cada "não posso te ajudar agora"? Enquanto minha irmã abria caixas de sapato da Louis Vuitton, eu tentava seguir em frente,
A faculdade estava mais leve agora, e até meus amigos perceberam que algo tinha mudado em mim. Passei a sorrir mais, a me permitir viver, sair, respirar. Ter estabilidade, finalmente, dava espaço para eu ser eu mesmo. Mas minha mãe, ela não deixava que o passado ficasse enterrado. Começou com mensagens frias. Precisamos conversar. Espero que esteja bem. Sua irmã sente sua falta. Depois vieram os áudios longos, cheios de pausas dramáticas, choros forçados e justificativas vazias. Eu só queria equilibrar as coisas, filho. Você sempre foi tão forte, tão maduro. Achei que podia aguentar. Aguentar? A palavra ficou martelando na minha cabeça por dias. Ela escolheu que eu aguentasse enquanto dava tudo de bandeja para a filha mimada. Me fez acreditar que era menos amado, menos importante, menos merecedor. Me deixou com a culpa de ser independente, como se isso a autorizasse a me ignorar. Não respondi. Deixei todos os áudios no vácuo. Mas minha mãe é insistente quando quer ser. Um dia apareceu na porta do apartamento onde eu estava morando. Sim, ela descobriu o endereço. Tocou a campainha como se estivesse ali para entregar um presente de aniversário. Filho, por favor, só me escuta. Abri a porta e fiquei encarando aquela mulher por alguns segundos. Ela parecia menor, menos arrumada. O cabelo, antes impecável, agora estava preso de qualquer jeito. A maquiagem borrada. E os olhos. Os olhos. Eles não carregavam mais o desprezo com o qual costumava me olhar. Só desespero. Você só me procura agora porque o papai parou de pagar tuas contas, eu disse firme. Não é verdade. Eu sou sua mãe. Não, você é a mãe da Gabriela, sempre foi. Ela levou a mão à boca chocada, fingindo que aquilo doía mais do que realmente doía. E talvez doesse, mas muito menos do que doeu em mim cada vez que ela me dizia não dá, enquanto mandava dinheiro escondido para a irmã fazer intercâmbio em Paris. Fechei a porta. Naquele dia, entendi que algumas feridas cicatrizam com o tempo, mas outras a gente escolhe não fechar. Porque é preciso lembrar. Porque é preciso se proteger. E enquanto minha mãe tentava desesperadamente se redimir, minha irmã finalmente começava a sentir a vida como ela é para quem nunca teve privilégios. Gabriela agora precisava se virar com uma mesada mínima. Teve que voltar para o país às pressas, cortar os luxos, aceitar que a vida não era um feed do Instagram. Chorou, reclamou, tentou convencer meu pai a aumentar o valor, dizendo que não conseguia viver assim. Ele só respondeu: "Bem-vinda ao mundo real." Apesar de tudo, meu pai estava mais leve. E isso também me dava paz. Ele começou a me incluir nas decisões financeiras, me pedir opinião, me perguntar sobre investimentos. Era como se tentasse recuperar o tempo perdido sendo um pai de verdade. E aos poucos, ele conseguia. Mesmo assim, havia noites em que eu acordava no meio da madrugada, tomado por lembranças ruins. A fome, a solidão, os telefonemas não atendidos, as promessas quebradas, a sensação constante de ser um incômodo. Era difícil apagar isso. Numa dessas madrugadas, sentei na varanda e peguei meu celular. Vi uma mensagem não lida da minha mãe. Tinha sido enviada no fim da tarde. "Você ainda me odeia?" Respirei fundo. Não, eu não a odiava, mas também não amava. E isso talvez fosse ainda pior. A vida seguiu. A faculdade entrou na reta final. Os estágios começaram a aparecer, e com o tempo fui me acostumando com a liberdade de não viver mais na sombra de ninguém. A terapia também ajudou. Sim, meu pai fez questão de bancar isso também, depois de ver tudo que eu carregava em silêncio. Ele dizia que o mínimo que podia fazer era garantir que eu tivesse as ferramentas para entender tudo aquilo sem me perder no caminho. Minha mãe continuava tentando. Aparecia de vez em quando nos lugares que sabia que eu frequentava. Mandava presentes, cartas, recados por parentes. Mas eu já tinha feito minha escolha. Eu não queria vingança. Não queria humilhá-la. Só queria distância. Ela teve a chance de ser minha mãe quando eu mais precisei. E desperdiçou. Agora, o que restava era o eco das escolhas dela. Já minha irmã... Bom, Gabriela não aguentou muito tempo aquela nova realidade. Depois de meses tentando sobreviver com um padrão de vida bem abaixo do que estava acostumada, ela finalmente arrumou um emprego. Pequeno, mal remunerado, mas digno. No começo, ela odiava. Depois, começou a mudar.
Acredito que, pela primeira vez, ela entendeu o que é precisar lutar por algo sem ter um tapete vermelho estendido. Um dia ela me ligou. Demorei horas para responder. Pensei em ignorar, mas atendi. Eu fui mimada. Fui cega. Fui uma idiota. A voz dela estava trêmula. Eu achava que você estava exagerando, que era drama. Mas agora eu vejo. Você sempre foi o filho forte. E a gente usou isso como desculpa para te deixar sozinho. Houve um longo silêncio. Desculpa, de verdade. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria gritar tudo que guardei por anos. Outra parte só queria desligar. Mas eu respirei fundo e falei: Você não tem que me provar nada agora. Só vive direito. Aprende com isso. Já é mais do que eu esperava. Ela chorou e eu desliguei. A relação não voltou a ser como antes. Até porque nunca foi boa. Mas aos poucos, conseguimos manter um contato mínimo, sem veneno, sem máscaras. E isso já era uma vitória. Meu pai, por outro lado, floresceu. Com o fim do casamento, ele se redescobriu. Voltou a viajar, se reaproximou dos amigos, cuidou da saúde. Tínhamos almoços semanais, conversas sobre futuro, planos de abrir um negócio juntos. Pela primeira vez, ele me via não apenas como filho, mas como parceiro. E eu? Eu estava bem. Concluí minha faculdade com honra. Recebi proposta de emprego antes mesmo da colação. Mudei de cidade, aluguei meu próprio apartamento com vista para o mar. Pela primeira vez na vida, pude comprar livros sem precisar vender os antigos. Pude encher a geladeira sem fazer contas. Pude viver com dignidade, com orgulho, com autonomia. Não porque alguém finalmente me deu o que eu sempre quis, mas porque depois de anos sendo invisível, eu consegui ser visto. E mais do que isso, consegui me ver. Minha mãe continuou sua vida numa casa menor, sozinha. Tentava ainda se reaproximar do meu pai, sem sucesso. Mandava mensagens em datas especiais e às vezes ainda escrevia longos textos dizendo que se arrependia de tudo. Que não sabia por que escolheu aquela filha em vez de mim. Que se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Mas a verdade é que, se ela tivesse mesmo essa chance, eu sei que ela escolheria a Gabriela de novo. E é por isso que eu nunca respondi. Não por rancor, mas por autopreservação. Porque algumas feridas cicatrizam. Outras, a gente aprende a carregar com dignidade. E eu? Eu carrego as minhas com orgulho. Porque sobreviver ao desprezo de uma mãe é a prova mais dura de que eu sou muito mais forte do que ela acreditava. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like e comentar. E aproveitando, me siga para mais histórias.